Uma em cada 160 crianças no mundo tem autismo, e a infância é a melhor fase para identificar os sinais e dar mais condições para a criança se desenvolver. Confira agora na reportagem. Não tem presente melhor para uma mãe do que um sorriso como esse. Principalmente para quem nunca foi de muitas brincadeiras assim. Ela não interagia como as outras crianças, principalmente comigo, ela não olhava nos olhos. A Maria Luísa, de 3 anos, tem autismo, um transtorno que atinge o sistema nervoso e prejudica o desenvolvimento da criança. Provoca isolamento e comportamento repetitivo. Foi um choque para a mãe. O primeiro momento é o susto, né? O autismo, o que é o autismo, né? E depois que a gente conversa com outros pais, que a gente começa a fazer as terapias, a gente vê que é tratável, que a gente pode diminuir, né, as dificuldades que os nossos filhos têm. O autismo não tem cura, mas quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. É um tratamento multidisciplinar, com psicólogo, fono, terapeuta ocupacional. Com algumas brincadeiras, por exemplo, é possível desenvolver as habilidades da criança. A piscina de bolinhas é um universo de possibilidades. Aqui, né, tem tanto a parte sensorial quanto a parte lúdica de aprender a brincar mesmo. A gente pode trabalhar tanto cores com crianças menorzinhas, né? Cores, eu posso brincar de cor. A gente trabalha aqui também grupinho terapêutico, então a gente tem grupos de crianças a partir de 2 anos de idade, né? Por quê? Porque existe uma dificuldade social relacionada ao autismo. Então, a gente vem pra cá, que é um ambiente que essa idade gosta, né, e brinca junto aqui e ensina essas coisas. A Fabiana é uma das fundadoras do Instituto Ninar, que oferece atendimento especializado a autistas do DF, desde crianças até adultos. O tratamento é particular. Foi aqui que a Maria Luísa se tornou uma outra criança. Hoje ela é mais amorosa com todo mundo e ela já está começando a olhar e rir para crianças e ela está começando a ver o mundo aí, como a gente vê ele, a querer conhecer o mundo. A Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, a Abraci, também oferece atendimento com psicólogo. Para as crianças de baixa renda, o tratamento não tem custo. A gente tem uma taxa associativa de R$ 180. Qualquer pessoa que puder ajudar, quiser colaborar com a terapia de uma criança com autismo, ele faz esse pagamento para a conta da Abraci e a gente coloca uma família que não tem condições de arcar com esse valor. Mas para a presidente da associação é preciso mais. Quanto ao mercado de trabalho, a gente ainda tem uma defasagem com relação às vagas para deficiente. Às vezes você tem, a vaga é para deficiente, mas quando você fala que é autista porque tem uma necessidade maior de monitoria, ainda tem essa resistência, né? Para este pai, um dos maiores desafios do autismo é vencer as barreiras do preconceito. A deficiência ela não é tão visível por vezes, mas a ignorância, a intolerância do mundo em que a gente vive, cada dia está maior. A Luana e o marido decidiram superar as barreiras e mudaram de vida pelo Caio. Nós somos do Acre e nós viemos a Brasília na busca de potencializar, de buscar melhores oportunidades para o Caio, de terapias. E fez diferença. Os pais buscavam uma escola que oferecesse inclusão social e atendimento especializado. Encontraram tudo isso numa escola pública do GDF, na Asa Sul. Na escolinha do Caio, ele é muito bem aceito, todas as crianças têm um diálogo com ele, chamam ele para brincar e tem todo um envolvimento da equipe pedagógica para ele conseguir alcançar dentro do ensino o que se espera para quem está no 4º ano. Aos 9 anos, o Caio fala e até já lê. Para os pais, essa conquista é a prova de que estão no caminho certo. Foi estimulado da forma correta e com persistência, tudo vai acontecer. É só ter fé e seguir. Quem precisar de atendimento psicológico gratuito na Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, a Abrace, você deve ligar para o telefone 98139-1255. A associação também recebe doações. Para ampliar esse assunto aqui no estúdio comigo, Alexandre Nicolai, integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom, uma dúvida que se tem em relação a esses casos é que o número de 160 casos que a gente mencionou, cada 160 crianças, uma tem autismo, pode ser até um número maior. E o que está provocando esse aumento no volume de crianças enquadradas com esse tipo de transtorno? Nos últimos levantamentos foi observado um aumento nesse número de pacientes. Então, em algumas áreas dos Estados Unidos, países desenvolvidos, você chega a ter um caso para cada 68,
poucos pacientes. Então, esse aumento no número de pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista se deve principalmente à implementação de protocolos para o diagnóstico do autismo. Pois é, esse diagnóstico é fundamental que se faça e quanto antes mais consegue-se fazer uma intervenção, mais corretamente a intervenção para se fazer em termos até de aprendizado. Como é que, a partir de que momento, de que sinal o pai, a mãe, os responsáveis devem ficar atentos para que corram para fazer um diagnóstico? O diagnóstico é dado principalmente entre 1 ano e meio e 3 anos de idade. Então, crianças que têm um atraso, principalmente de comunicação, mais leve, ela vai demorar um pouco mais a ser observada, porque os pais não percebem logo. Pais que têm irmãos, principalmente irmãos mais velhos da criança, eles percebem mais rápido, porque eles percebem que aquela criança não está desenvolvendo como o primeiro filho. Então eles levam um diagnóstico mais precoce, entendeu? Então, quanto antes, nesse período de 1 ano e meio a 3 anos, que vai ser o pico, quanto antes você diagnosticar, melhor. Certo. E esse diagnóstico é feito de que maneira? O diagnóstico é feito principalmente observacional. O diagnóstico mais correto, ele é feito quando tem a observação do profissional de saúde com a observação da família. Então, quando integramos esse sistema observacional, chegamos a um diagnóstico exato. Se tiver um diagnóstico só do médico e o parente lá disser que não vê, não observa esse tipo de comportamento, ou só do parente e o médico não observar um comportamento suspeito, o diagnóstico não fica tão correto. Agora, nos Estados Unidos, como o senhor mencionou, o número está aumentando. Lá eles fazem algum tipo de protocolo diferente do que a gente faz aqui? Não, são protocolos semelhantes. Eles têm protocolos específicos deles, mas bem semelhantes aos nossos. O principal deles lá é que tem um acesso mais fácil à saúde e tem uma implementação desses protocolos há mais tempo do que a gente tem. Então, hoje a gente estimula nossos estudantes, nossos residentes a estudarem e implementarem protocolos para diagnóstico de autismo. A gente sabe que graus de comprometimento de autismo das crianças podem variar, não é um quadro só. Não. E nem um quadro que sempre se manifesta da mesma forma. Às vezes a criança pode ter picos, pode ter momentos de comportamento diferente. Tudo isso é possível já se identificar num primeiro diagnóstico ou não? Não. Então, por isso que chama transtorno do espectro autista. Então você vai ter um grande espectro aí de alterações. São 3 pilares: as alterações de comportamento, alterações de comunicação e o comportamento restritivo e repetitivo. Certo. Então, esses 3 podem vir juntos, como eles podem vir separados. Então, a observação dos pais quanto meu filho não interage com os coleguinhas na escola, meu filho não se comunica, ele apenas aponta, meu filho não entende o que eu digo, eu chamo ele, ele não vem, meu filho não me encara, ele não olha no meu olho. Então, tudo isso leva à suspeita do transtorno do espectro autista. Luiz Carlos faz pergunta para a gente aqui: o autismo é mais frequente em meninos ou meninas? Meninos é mais comum. Você tem uma explicação para isso? Não? Você sabe por quê? Não, só uma prevalência maior. Tem sido registrado mais em meninos. Tião Rodrigues, o que desencadeia o transtorno? Fatores hereditários, metabólicos ou o problema ocorre ao acaso? Tudo isso. Então você vai ter fatores genéticos, fatores biológicos, orgânicos e os fatores ambientais. Todos eles corroboram para o desencadeamento do autismo. Então não tem um fator único, então não tem uma alteração, apenas tem um gene, que já foram descobertos vários genes ligados ao autismo, mas ele sozinho ele não causa isso. Alterações estruturais também de conexão cerebral, mas ele sozinho não causa isso. Alterações ambientais, então exposição a fármacos, um pré-natal com algum problema, prematuridade extrema, tudo isso compete para o desencadeamento do autismo, mas não tem uma causa única, é uma causa multifatorial. Bom, uma vez identificado o quadro, existem fatores ambientais ou sociais que estressam aquela pessoa, que estimulam reações negativas naquela pessoa. Isso também pode ser monitorado? Isso aí, assim, um dos quadros dentro do espectro autista é a criança apresentar uma irritabilidade excessiva com barulhos que às vezes para algumas pessoas são barulhos não irritantes. Então a criança às vezes ouve o barulho, um choro de uma outra criança. Ele desencadeia uma crise de agressividade, começa a bater na mãe, no pai, Sim. em quem estiver por perto. Do mesmo jeito com texturas. Às vezes eles pegam em alguma coisa que tem uma textura diferente, que para eles é um desencadeador. Então isso aí é bem individual. O transtorno do espectro autista ele é uma coisa muito, muito individual. É difícil você pegar uma criança igual a outra, entendeu?
Você vai ter uma variação. Por isso é importante o acompanhamento desde cedo. Desde cedo. A pessoa que não mandou o nome, mas é uma pergunta interessante. Retirar o glúten e derivados do leite pode curar o autismo? E aí eu vou complementar. Existe relação alimentar e esse tipo de transtorno? Tirar o glúten, o leite, não vai curar o autismo. Assim, o autismo não tem cura. Você vai fazer a estimulação para que a criança tenha uma independência na vida adulta. Então, o principal objetivo do tratamento é fazer com que essa criança seja independente. O glúten, o leite causando, desencadeando o autismo, não, porque, como eu falei, é multifatorial. Então, você vai ter que ter uma predisposição genética, uma alteração estrutural e o estímulo do meio. Perfeito. Cláudio Correia aqui, quais são as terapias oferecidas pelo governo? Até vou falar a gente mostrou, vou repetir alguma coisa da reportagem. Para adolescentes no espectro autista, existe um protocolo para tratamento, ele pode ser feito na rede pública, como ter acesso? Vamos lá, sobre a educação, que a gente viu na reportagem, tem as associações, né, que reúnem pais e profissionais que lidam com esse tema, e que podem fazer o atendimento das crianças, e tem também a Secretaria de Educação, tem salas de recursos e profissionais nas escolas, que deve ter em todas as escolas para receber essas crianças. Isso na área educacional, como a gente viu, inclusive na reportagem. Mas na parte médica, na parte clínica? Na parte clínica, o acompanhamento vai ser com o pediatra geral e com o neurologista pediátrico. Como o número de neurologista pediátrico é bem reduzido, então essa criança passa a acompanhar, principalmente no hospital da criança, e a partir dali ela é encaminhada para centros de estimulação e terapia ocupacional, né? Perfeito. E como é muito individual, vai acabar tendo um plano, um tipo de estímulo diferente para cada um. Totalmente, né? totalmente diferente. Então vão ter comorbidades junto. Então você vai ter transtorno do espectro autista associado a transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Porque está ligado a outras coisas. Isso, então transtorno do espectro autista associado à depressão. Então tudo isso, dependendo do que tiver associado, você vai ter que fazer um tratamento adequado para aquela comorbidade. Então o paciente com depressão e transtorno do espectro autista vai se encaminhar para um psiquiatra para ter um atendimento junto com o neuropediatra ou com o pediatra geral. Claro, e aí não vai ter uma fórmula que vai funcionar para todos, porque inclusive esses outros problemas relacionados são completamente diferentes uns dos outros. Completamente. Depressão com a hiperatividade, então, quer dizer, tratamentos são diferentes. Você vai ter desde o paciente que tem um retardo de desenvolvimento ali importante, até um paciente que tem apenas um déficit de socialização. Então, dentro desse espectro aí, a individualização do tratamento é o principal. Claro. Você jamais vai poder fazer uma receita de bolo para o tratamento do autismo. Vai depender totalmente do indivíduo. E é isso que vai garantir o sucesso do desenvolvimento daquela pessoa. Com certeza. E quanto antes você diagnostica, mais rápido você implementa uma terapêutica adequada para aquele paciente. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau.